E aí galera, beleza com vocês? Tranquilo? Vamos hoje para mais uma aula de Concept Art. Bom, a ideia da aula de hoje é o seguinte: a gente vai dar continuidade na aula passada, então quem não assistiu a terceira aula, por favor, assista. Nós vamos falar hoje sobre técnicas de desenho, né? Então vou falar de novo da técnica da perspectiva, vamos comentar um pouquinho sobre esboço do projeto, técnica de corpo, de personagem e vamos falar sobre as expressões, né? Na hora que a gente for desenhar, como é que essas expressões elas têm que sair no desenho, beleza? Então, bora para a aula de hoje aí. Vou começar aqui com a perspectiva, né? Que a gente vê o desenho profundo, desenho de lado, porém profundo aí. Essa perspectiva vai ajudar vocês a fazer, por exemplo, o cenário, né? Então, se eu precisar fazer um cenário de um jogo, né? Seja em mundo aberto ou mundo fechado, seja lá como for, né? A gente vai usar a perspectiva. Então, eu tinha comentado sobre a perspectiva no final do vídeo passado, e aí a gente vai dar hoje profundidade nessa parte da perspectiva aqui. Lembrando que para fazer um desenho de perspectiva, a gente se baseia sempre no centro, né, da folha. A gente usa o centro da folha para poder puxar os traços e ao puxar esses traços, a gente começar a fazer com que os objetos mais próximos ficam longes, ficam maior, né? E os mais longe ficam menores. Essa é a técnica de perspectiva. Então eu separei um vídeo, a gente vai assistir esse vídeo para que vocês possam entender melhor como é que funciona essa técnica de perspectiva. Bora pro vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal sobre perspectivas, desenho à mão. Hoje eu vou fazer uma paisagem como essa. Eu tinha gravado o vídeo, mas ele ficou muito ruim, ficou tremendo pra caramba, eu resolvi gravar outro. Nós vamos fazer uma folha branca, onde a gente vai desenhar a linha do horizonte. E esse desenho que eu vou ensinar hoje, com ponto de fuga central, que eu vou chamar de PSC. E a partir desse ponto, vamos traçar linhas. E dele sai em todas as direções, o processo 4 para a gente iniciar o desenho. Como sempre, a altura vertical do edifício não precisa chegar na outra linha, e sempre levando as extremidades ao ponto de fuga. Nós marcamos também a nossa profundidade do edifício, nossa largura. Sempre quando for fora dessas linhas que a gente puxou do ponto de fuga, elas vão ser na horizontal, como eu estou fazendo agora. Se a gente quiser fazer um outro prédio mais alto, puxamos o ponto de fuga e marcamos horizontal, vertical. Simples assim. Podemos traçar uma linha na diagonal não, no mesmo sentido do ponto da nossa linha do horizonte, para criarmos uma via e podemos ampliar o nosso desenho. Do outro lado dessa via, eu vou fazer a mesma forma. Altura, ponto de fuga, profundidade na horizontal, quantas edificações eu desejar. Simples assim. Aqui do outro lado, do lado de baixo da rua, eu vou traçar edificações mais baixas, para a gente verificar que abaixo da linha do horizonte e do ponto de fuga nós vamos ver o topo da edificação, das edificações. Fiz do outro lado a mesma coisa. Se a gente errar uma linha, a gente pode refazer, depois é só apagar. Eu puxei os traços mais fortes para vocês verem como é que é simples fazer. Agora eu comecei a reforçar, troquei para um lápis para ficar mais visível para vocês. Se errar, a gente apaga, porque a gente já está finalizando nosso desenho. Estou marcando. Já é possível verificar todas as edificações surgindo. Se errou, apaga nesse caso. As minhas linhas não saíram muito na vertical, não. Tentei corrigir, mas dá para todo mundo entender. Faço esse contorno em todas as edificações. Agora eu vou dar uma ambientada no desenho, criar calçadas, vegetação, para deixar mais visível ainda nosso cenário. Usei a borracha para ganhar um pouquinho das linhas, que estavam muitas, eu acho que estava dificultando
a visualizar melhor o desenho, mas também quando já está nesse ponto, a gente já pode usar a borracha. Criei mais vegetação para deixar um ambiente mais agradável, mais bonito. Usei mais um pouquinho da borracha, daqui a pouco vocês vão ver. Para deixar mais limpo o desenho. Aí eu também comecei a fazer recortes, que depois eu vou fazer um vídeo explicando como fazer os recortes para modificar os edifícios. É de forma bem simples, levando para o ponto de fuga. Fiz uma espécie de, vamos chamar de marquise também num edifício aqui, para vocês verem como a gente vai conseguindo modificar as edificações com simples detalhes. E sempre lembrando, levar as linhas para o ponto de fuga, que o desenho vai ficar sempre na proporção. Agora é só finalizar de ambientar o desenho. Não deu para mim colorir esse desenho, eu vou guardar ele como ele está. Vou fazer um vídeo de como colorir ele com lápis de cor aquarelável e como eu uso um item que todo mundo tem em casa para deixar o aquarelado mais bonito e mais simples. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, galera, tá aí, vocês viram o vídeo, né, da perspectiva, e aí vocês perceberam que tem um chamado ponto de fuga aqui em cima, né, que seria, vamos dizer, quase o centro do desenho. E através desse ponto de fuga, a gente vai construindo os demais objetos. Lembrando, quando o objeto está próximo de você, ele fica maior. Quando o objeto está mais longe, ele fica melhor, tá bom? Então essa técnica de perspectiva é muito usado para fazer os cenários, né? Principalmente os cenários dos jogos, enfim aí, beleza? Partimos então para o esboço do projeto, né? O que é o esboço? Você vai desenhar, né? Não de uma forma perfeita, mas de uma forma que você tenha a ideia de como o seu personagem vai sair, para que futuramente você pegue esse personagem, joga para um Photoshop da vida, um CorelDRAW e comece a melhorar ele, tá? Essa é a ideia do esboço. Eu coloquei aqui o Pac-Man, coloquei o Mario, coloquei lá aqueles desenhos do Street Fighter, né? Então aqui, ó, é feito o esboço, é mostrado como é que é o esboço, né? Até ele chegar no desenho final. Pode ser que muitas vezes o esboço não chega no desenho final, às vezes ele vai melhorando conforme a pessoa vai desenhando, mas pelo menos você tendo o esboço, você tem uma ideia de como esse desenho vai ser no final, tá? Então todo o esboço é feito num papel, né? Usando aquelas ferramentas que eu comentei na aula passada, então eu volto a repetir. Quem não assistiu o vídeo da aula passada, por favor assista, para que vocês possam entender quais as ferramentas que a gente usou para fazer os desenhos, né? No caso aqui pode ser o lápis ou pode ser até mesmo uma lapiseira. Então eu preciso ter o esboço para que eu possa ter a ideia de como é que vai ser esse personagem lá no meu jogo, tá? Obviamente, o esboço ele é preto e branco, e aí depois a gente cria um esboço colorido. Mas antes de a gente fazer o desenho, antes de a gente começar a desenhar, né? Existe uma coisa chamada aquecimento, que é você aquecer a sua mão, né? Então, para que a sua mão não trave, vamos dizer assim, existe uma forma de você fazer o aquecimento, né? Para que ela esteja pronta, para que você possa desenhar e ela não doer. Então eu separei um pequeno vídeo aqui para vocês verem como é que se aquece a mão. Pessoal, aquecer a mão não é colocar ela no fogo, não. É a forma de você desenhar para que ela fique mais suave e mais leve, tá? Vamos para o vídeo então. Antes de a gente começar a desenhar, é interessante a gente começar a aquecer as mãos para facilitar na parte de você fazer o traço do desenho, né? E errar menos, né?
E no caso a gente pode usar alguns exercícios para poder fazer o aquecimento, que é o seguinte: o primeiro deles é você montar um círculo. Primeira coisa, relaxa sempre as mãos, tá? Deixa da maneira que fique mais confortável para você. Você pode desenhar assim, como você pode desenhar assim, mas fique da maneira que você se sinta confortável a segurar o lápis para poder fazer o movimento sem cansar muito, certo? Então você começa fazendo um círculo. Vai sair bem estranho o primeiro círculo, o segundo vai também. Depois você tenta ir acertando ele, ó, sem fugir muito. Então isso é uma espécie de aquecimento, ó. Eu estou girando no anti-horário, você pode girar no horário também. Sempre relaxando, sempre deixando a mão, ó, seguir. Vai fazendo o círculo até que você pega a prática, diminui e acelera um pouquinho. Esses são exercícios que vale a pena você fazer e repetir sempre, porque você vai pegando prática no lápis, né? Na hora de você fazer os traços do desenho. Um outro exemplo também é de você ficar fazendo linhas até você ir acertando. Então você vai fazendo linhas, vai fazendo dessa maneira que é bem mais difícil, ó, você vai fazendo ela bem horizontal, que é mais complicado, até você ir acertando os traços do desenho. Então no começo vai sair bem torto mesmo, depois de um tempo de aquecimento você consegue acertar as linhas, tá? Depois você consegue fazer direitinho. Depois você vai fazendo em diagonal, até você sentir que tá errando menos, que você tá conseguindo fazer o mais reto. Aí você sente que já tá preparado para começar a desenhar. É bom ficar uns 5 minutos fazendo isso, né? Fazendo esses movimentos aqui para você ir se adaptando. Então tem vários exercícios que você pode estar fazendo, né? As formas básicas, triângulo, vai fazendo, vai repetindo, né? As elipses mesmo, pode fazer, linhas. Então esses são todos os exercícios que a gente pode estar fazendo para aquecimento, tá? Isso é muito importante, porque para você desenhar melhor você tem que praticar, né? A gente tem que saber jogar pro papel o que a gente quer, a nossa ideia, mas você precisa jogar uma coisa que seja bem fácil de compreender. E para isso você tem que desenhar bem, você vai ter que ter uma prática na mão, pelo menos para você poder montar a sua ideia no papel, certo? Então é bom praticar alguns exercícios mesmo. Eu sugiro aí pelo menos uns 5 minutos por dia, mas se quiser aumentar esse tempo, depende da frequência com que vocês desenham, né? Então é bom sempre deixar o máximo tempo possível para exercício também, certo? De 5 a 10 minutinhos por dia aí vai ajudar vocês a melhorar a maneira de como vocês vão estar desenhando, como vocês vão estar montando o projeto de vocês, o conceito de vocês, tá certo? Bom, vocês viram aí que nessa aula aí, a ideia é você aquecer a mão, né? E sempre deixar a mão leve, não deixar ela muito dura. Por quê? Porque se você deixar a mão dura, o que acontece? Com o passar, na hora que você estiver desenhando, vai piorar, né? Vai doer, alguma coisa assim. Então esse aquecimento é muito bom e eu espero que vocês façam aí, tá? Vamos voltar a falar um pouquinho a técnica do corpo aqui, que eu tinha comentado na aula passada, e agora a gente vai se aprofundar mais, tá? Do nosso lado esquerdo, eu tenho aqui a forma do bonequinho, né? Vocês podem perceber que todas as formas elas são redondas, certo? E a gente usa essas bolinhas aqui do lado, que vai ser onde vai ser a dobradura, vamos dizer assim, aonde a pessoa se mexe, tá? Então, depois futuramente, quando você pegar esse objeto aqui e for modelar ele em algum programa de modelagem, por exemplo, o Blender, e aí você vai ter que saber aonde que é a dobradura, onde você vai usar essa dobradura para fazer os movimentos. Legal? Do lado direito, eu montei aqui uma estrutura para que você veja que basicamente a cabeça dele monta o corpo todo dele e monta também as pernas dele aqui, tá? Seguindo aqui, vou mostrar para vocês como é que monta então um desenho, né? Como é que a gente vai esboçar esse nosso personagem aí. Bora pro vídeo então. É importante que você utilize bastante linhas para você poder sempre criar uma base para você poder fazer os lados de maneiras iguais, né? Que fique igual os dois lados do personagem.
Não fica um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra, certo? A parte da repetição que eu vivo insistindo é isso. Você vai desenhar uma perna, você vai ter que repetir a perna até que você pegar a prática de desenhar essa perna e conseguir jogar no papel. Lembrando que você não tem a obrigação de ser profissional, você só tem que passar para o papel a sua ideia. Mas aí você já consegue ter uma ideia de como que você vai fazer, como que é a perna do personagem, de lado, de frente. E pode reparar que sempre eu utilizo linhas, nunca eu desenho do nada. Eu sempre utilizo uma linha, ou se precisar duas, faço às vezes o ponto de fuga para poder pegar alguma profundidade, para ter uma perspectiva. Então é sempre interessante utilizar linhas para te ajudar a desenhar, porque eu mesmo não sou um profissional, não sou desenhista profissional. A única coisa que eu faço é utilizar as técnicas para poder passar para o papel as minhas ideias, o personagem, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, certo? E aqui a gente tem já uma noção de movimentos, sempre utilizando linhas, certo? Sempre utilizando linhas. Lembrando que se o personagem está inclinado, então você vai ter que fazer uma linha um pouquinho mais curvada para você poder ter uma base. Uma coisa que a gente vai se acostumar bastante, principalmente na parte de modelagem 3D, são com esses joints aqui. Que esses pontos são importantíssimos para poder fazer até mesmo o movimento do personagem no 3D. E nada mais justo do que a gente utilizar eles no desenho também. Então a gente cria um círculo aqui e vai ligando ele de acordo com a ação do nosso personagem, né? E aí depois que a gente conseguiu pegar uma base, pegar uma ideia, a gente monta o personagem também seguindo de linhas, tá meio apagado aqui, mas eu utilizei linhas também para poder fazer o movimento do personagem de acordo com o que a gente criou aqui. Nesse caso aqui, não é às vezes nem necessário, porque numa equipe de desenvolvimento de games, tem o cara lá que desenha, que é o profissional do desenho. Então ele vai fazer geralmente essa parte do personagem andando. A única coisa que você tem que fazer é criar uma base para ele entender que o personagem está fazendo aquilo, certo? Que é a sua ideia. Você está criando um game, você tem a ideia do game, então o seu desenhista vai saber, através do esboço que você montar para ele, o que o personagem vai estar fazendo, certo? E aí você tem mais um exemplo aqui de prática que eu estava testando para montar um personagem. Então vocês podem ver que sempre tem uma base, sempre tem linhas que vai formando o nosso personagem, nunca é do nada. A gente não vai sair desenhando perfeitamente do nada no papel, a gente tem que ter uma base para desenhar ele. Mais uma vez, o personagem de lado, sempre criando base. Isso aqui é só um esboço mesmo, para você entender como é que funciona a parte do desenvolvimento de um personagem, certo? Então, essa aqui é as ideias do personagem, os esboços que geralmente vocês vão ter que criar para passar pro desenhista do projeto de vocês, certo? Chegamos numa parte importante, não que as outras não sejam, tá? Mas essa é uma parte importante, que são as expressões. Como é que, né, o nosso personagem ele vai estar? Será que ele vai estar alegre? Será que ele vai estar triste? Será que ele vai estar pensativo, né? Então eu separei aqui algumas expressões para que a gente possa entender, tá bom? Uma das formas de desenhar a expressão é, se vocês olharem aqui do lado direito, parece um amendoim, mas não é um amendoim. É através desse desenho aqui, ó, que é a base, e a gente vai gerando os demais aqui, ó. Vocês podem perceber que os demais saiu através dessa base aqui, ó. Pode perceber que todos os desenhos parece que o rosto é um feijão, mas na verdade não é um feijão, é a base que saiu dele, tá? Aí nós temos as técnicas da orelha, né? Como é que a gente vai desenhar essa orelha? A orelha, ela sempre parte da sobrancelha, né? Vindo da parte do nariz, tá bom? Para quem não sabe, se vocês pegarem a nossa orelha aí, vocês medir, vocês vão ver que é desse jeito. E aí nós temos vários tipos de orelha, né? Orelha aberta, orelha fechada. Como é que essa orelha ela vai ser desenhada, né? Como é que você quer essa orelha do seu personagem? Você quer uma orelha mais aberta, tipo do Dumbo? Você quer uma orelha mais fechada, uma orelha maior, uma orelha menor, né? Então, isso também tem que ser pensado no seu personagem. Como é que o seu personagem vai ter essa orelha? Vamos então para mais um vídeo da técnica da orelha. Como é que essa orelha vai sair? Olá pessoal, bom, esse tutorial vai ser bem rápido. Nós vamos fazer aqui um modelo de orelha. Algumas pessoas estão com dúvida no desenho de orelha
eu vou mostrar que ele é parecido com um ponto de interrogação. Eu vou fazer um retângulo aqui para mostrar melhor uma das formas fáceis de você estar desenhando a orelha. Divida esse retângulo em 4 partes e dentro dele você desenha o contorno externo da orelha. Aqui você vai definir o formato da orelha. Nesse caso eu vou fazer um modelo mais pontudo. E a parte de dentro da orelha é basicamente isso aqui, ó. Mas se você fizer esses detalhes que eu mostrei agora, já é o suficiente para você deixar uma orelha bem interessante, sem ser necessário mais detalhes. Você pode estar colocando mais detalhes, né? É opcional, mas se você colocar esse já vai ser suficiente. Aí você pode ir estilizando, pode destacar algumas partes mais que outras, acrescentar mais algum detalhe, mas enfim, o básico é esse. Eu vou fazer aqui um segundo modelo. Nesse modelo eu vou usar um formato mais arredondado. A parte interna vai ser basicamente a mesma coisa do modelo que a gente fez anteriormente. E como eu falei, você fez essa marcação principais aqui, o restante é alguns detalhes. É óbvio que se você conseguir colocar mais detalhes e deixá-la mais interessante, ótimo. Mas não há uma exigência muito grande nesse sentido. O desenho da orelha feito, né? Agora é só acrescentar alguns detalhes, fazer um destaque a mais ali, um pouco menos aqui. Note que quando você faz um contorno com a variação de espessura no traço, o seu desenho vai ficar muito mais interessante. Enfim, pessoal, o nosso vídeo de hoje era bem curto mesmo, é só para tirar a dúvida de algumas pessoas sobre o desenho de orelha. Eu espero ter ajudado de alguma forma. E só para exemplificar melhor, vamos fazer aqui o que seria um cabelo, né? Para mostrar como fica melhor o desenho da orelha em um rosto. E tá aqui um desenho simples de se fazer. Espero que você faça esse exercício, apesar de ser simples. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Tudo bem? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Tá aí, galera, o desenho da orelha, né, que vocês viram, tá? Não esquece que todo desenho é feito no papel primeiro e depois feito no computador, tá? Então tem que ser caprichado para depois ser feito no computador aí. Bom, no caso dos olhos, né, nós também temos as expressões dos olhos, né? A gente pode ter o olho alegre, o olho feliz. Isso vai depender muito de como vai ser essa parte aqui do olho, né? Como é que você vai puxar. Se você for fazer tipo um mangá, vai ser um olhão. Depende, vai ser um olho pequenininho. Então, também tem a técnica do olho. Como é que você vai se expressar. Às vezes a expressão ela é muito feita no olhar, tá? Então no olhar é feito muito a expressão dele.